Ok, vamos então ao nosso estudo da Palavra de Deus. Nós sabemos que as religiões, as seitas que estão por aí, muitas delas saíram da própria Bíblia, saíram dos próprios fundamentos, princípios, mas vêm com tantos ensinos falsos e levam as pessoas por caminhos errados, por caminhos que levam à perdição. É o que a Escritura nos diz. Ou nós aceitamos a Bíblia na íntegra, ou nós aceitamos a Bíblia como ela é, ou nós aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus, ou estaremos totalmente enganados, indo por caminhos tortuosos, indo por caminhos que levam à perdição. É interessante que nós podemos conhecer uma pessoa e o que ela crê mais pela sua morte do que pela sua vida. Na vida, a pessoa pode pôr uma máscara, a pessoa pode sorrir quando seu coração está chorando. Durante a vida, a pessoa pode parecer ser muito santa e a sua mente, o que ela faz, só Deus sabe. Mas na sua morte, não tem jeito. Aquilo que ela plantou, ela vai colher e ela vai direto para onde caminhou durante toda a sua vida. As pessoas que têm Jesus, as pessoas que creem em Jesus como Filho de Deus, que entregaram a Ele as suas vidas, que receberam dele o perdão para os seus pecados, as pessoas que se tornaram discípulos, aqueles que seguem o Mestre, estas pessoas têm certeza de vida eterna, através de Cristo. Através da obra dele ali na cruz, da sua morte na cruz, no nosso lugar. Nós vamos ver que dentro do islamismo, por exemplo, eles não creem na crucificação de Jesus. Eles dizem que outro foi posto no lugar de Jesus, possivelmente Judas Iscariotes ou um sósia de Jesus. Eles não creem que Jesus morreu. Por que eles não creem? Porque têm de crer que a morte de Jesus teve uma finalidade. Um plano de Deus, um plano único que se concretizou em Jesus quando ele disse, está consumado. Não viria nada mais depois, estava completo o plano de Deus. A morte do Senhor era para nos trazer a salvação eterna. É importante sabermos quem é Jesus, em quem nós cremos, para dar a razão da nossa fé. E vamos ver que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Ele tem as duas naturezas em todo o tempo, desde que ele foi chamado Emanuel, Deus conosco. Ele já existia antes da concepção ali em Maria. Ele já existia muito antes de 2000 anos atrás, porque ele é o Verbo de Deus. É o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. João diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, por exemplo, os islâmicos tomam este versículo aqui para dizer, Jesus é humano, querem trazer confusão. Olha o que eles dizem. Em Marcos 1,35 está escrito, tendo-se levantado alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. Na cabeça deles, eles não podem entender Jesus como Deus orando ao Pai. E eles dizem o seguinte, os islâmicos dizem, Deus é objeto do nosso culto, o ser supremo a quem nós, criaturas, dirigimos nossas preces. Não podemos imaginar Deus dirigindo suas súplicas a outrem. Sim, aqui, quando Jesus está orando ao Pai, quando Jesus tem momentos de oração, esta oração aqui do Senhor é Ele mantendo comunhão com o Pai, este relacionamento com o Pai. E através de Jesus, nós podemos ter um modelo de vida cristã, um modelo de discípulos, de seguir os passos do Senhor. Se Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele orava, ele conversava com o Pai, ele tinha momentos a sós com o Pai,
momentos de comunhão, porque orar não é somente suplicar. Há tantos tipos de oração. Oração de adoração, oração de entrega, de confissão, mas há oração de comunhão. Comunhão com o Pai. Orar é conversar com Deus. E para os islâmicos, eles não entendem como que Jesus podia orar, e eles tomam isso daí como uma base de ataque à fé cristã, dizendo, como que Deus pode orar para Deus? Aqui nós vemos Jesus como homem, Jesus na limitação aqui como homem, quando ele veio como homem, mas mantendo sempre a sua divindade, as duas naturezas, Jesus mantinha comunhão com o Pai. Nós temos alguns modelos de oração de Jesus, ele falando com o Pai. Em João capítulo 17, nós vemos isto. Jesus dizendo, Pai, eu te dou graças. Pai, chegou a minha hora. Ele presta um relatório ao Pai e diz, Pai, eu consumei a obra que tu me destes para fazer. Nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jesus diz ao Pai, Pai, eu rogo por estes que me deste, que o Senhor os livre do mal. Estão no mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. E eu não rogo somente por estes, mas por todos os que hão de crer em mim. Jesus, ele presta um relatório ao Pai. Jesus está falando ao Pai sobre o seu ministério terreno e trazendo sobre os discípulos, trazendo sobre os que haveriam de crer a bênção do Pai, a bênção deste Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, atestado em toda a Escritura, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o Apocalipse. Sim, Jesus tem as duas naturezas, humana e divina. Jesus orando ao Pai, isso não contradiz a sua divindade, de forma alguma. Ele mantinha comunhão com o Pai. Ele estava aqui como homem e a Bíblia nos ensina sobre essas duas naturezas. Vamos ver, por exemplo, em João capítulo 1, verso 14, a natureza divina de Jesus, quando João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se nós cremos na palavra de Deus, se nós somos cristãos e cremos em Cristo como nosso Deus, Senhor e Salvador, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus é Kyrios, Jesus é Senhor. Kyrios é mesmo que Adonai. Kyrios no grego, Adonai no hebraico, ele é Senhor. Senhor, o nome dado para Deus. Deus, Deus triuno, o único Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que enviou o seu Filho para nos trazer a salvação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está atestada a divindade do Senhor. E a humanidade de Jesus, nós vemos em 1 Timóteo 2, de 5 a 6. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Sim, o apóstolo Paulo nos diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é homem, ele é Deus. Por isso ele pode ser este mediador entre Deus e os homens. Aquele grande abismo de separação entre os homens e Deus, entre o céu e a terra. Este grande abismo, ele foi transposto, ele recebeu uma ponte, uma religação,
oportunidade do homem poder vir aos céus, do homem poder vir a Deus através de Jesus. No Antigo Testamento, o Cordeiro da Páscoa era imolado, o seu sangue era aspergido, o seu sangue era passado com uma brocha com hisopo nas duas ombreiras e nas vergas das portas. Nas ombreiras e nas vergas, um sinal vertical e horizontal, lembrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontado por João, Jesus, que morre exatamente no dia da Páscoa, não por vontade dos fariseus, não por vontade de Pilatos ou Herodes, mas por decreto de Deus, para mostrar quem é o Cordeiro, para mostrar a salvação. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, tem as duas naturezas, divina, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e humana. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus, creia, confie e esteja arraigado nas verdades do Evangelho para dar razão da nossa fé, da sua fé. Você já tem seu nome no livro da vida? Você já creu em Jesus e entregou a Ele a sua vida? Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te entrego a minha vida e o meu coração. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que Jesus é Deus que se fez homem, habitou entre nós, deu a sua vida ali na cruz do Calvário para, através do seu sangue, trazer o perdão para os pecados. Eu te entrego a minha vida, os meus pecados, as minhas iniquidades, apaga com teu sangue, ó Jesus. E eu recebo de Ti a vida eterna, o meu nome escrito no livro da vida, e esta alegria vem encher o meu coração através do Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém. Pai, que a Tua bênção alcance cada lar, cada vida, cada família, com libertação, com cura, com salvação, com suprimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso.